Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe. Eu sou Larissa Mercury e eu estou aqui para um episódio especial, um episódio que eu venho trabalhando mentalmente já há alguns anos, há algum tempo, onde eu peço para minha avó contar, para minha avó permitir que eu grave as histórias que ela conta. São histórias passadas de geração em geração, histórias que o pai dela contava, histórias que a mãe dela contava, os vizinhos, histórias de um tempo onde não havia acesso à internet, a celular, à televisão. Então ela traz isso, né? Ela conta muito quando ela era pequena, fazia-se essa roda com os vizinhos, com a família dela, para se contar, para se ouvir histórias, causos, verdades, como ela costuma dizer. Eu estou muito feliz em fazer esse episódio, espero que ela goste do resultado, espero que você goste, vó, e que você grave mais e mais causos pra gente popularizar, pra gente disseminar todas essas histórias que os meus pais ouviam, né, pros meus tios, pra galera da rua. Então tem pessoas que, como ela diz, de almoço, né, encontra ela na rua e fala: nossa, Toia, eu lembro da história que você contava, do casaco verde, do Belo Belo, não sei o quê. Então eu pretendo trazer esses causos, pelo menos um por mês, né, vó? É isso. Algumas histórias contêm teor mais violento, outras com um quê de sobrenatural. Então, se você tiver algum gatilho a esses itens, eu peço que você pule esse episódio, tá bom? Do contrário, ouçam, aproveitem e fiquem aí com a Dona Vitória. Eu vou começar contando um caos que aconteceu lá por volta de 1930, coisa que me contaram. Lá numa fazenda, aqui no Noroeste Paulista, tinha um casal que adotou um menino, né? Qual que eles já tinham outros filhos e adotaram esse menino. E ele foi crescendo, aí o menino ficou moço, a menina ficou moça. Esse rapaz, ele gostava da moça, mas era tido como irmão, porque foi criado junto. Mas a moça nem imaginava. E daí ela ficou moça, aí ela arranjou um namorado, o qual ela casou. E o menino, o que era já rapaz, aí ele curtia aquela paixão pela moça. Mas ele nunca tinha declarado porque viu ele como irmão. Então, por isso ele nunca declarou. Aí ela casou, aí ela teve o primeiro filho, aí um dia o marido dela foi viajar, e moravam tudo na mesma fazenda. Aí ele aproveitou disso, e que ela estava sozinha com a criança, aí só com uma menina, que era babá da criança. Aí ele foi até a casa dela e bateu na porta, ela abriu como se fosse irmão. Só que ele tentou agarrar ela. Aí ela pegou e começou a gritar, aí ele foi e matou ela. E a menina catou a criança, a babá da criança saiu correndo com a criança no colo e bateu a cabeça da criança na porta e matou a criança. Quando ela chegou na casa dos pais da moça, a criança já estava morta. E ele matou a moça e pendurou ela de cabeça para baixo na cunheira da casa. Aí os pais dela, quando viu, correu para a casa dela. Chegou lá, aí ela estava pendurada de cabeça para baixo e não imaginava quem tinha feito aquilo para ela. Aí a mãe dela, da moça, desesperada, ajoelhou no chão e falou o nome dela. Pelo amor de Deus, diga quem fez isso com você. Aí ela abriu o olho e falou: foi aquele amarelo que vocês criaram. Falou assim porque o apelido dele era Amarelo na casa. Era uma pessoa pálida, né? Então puseram os da casa que criou ele, então puseram esse apelido nele. Aí ela falou: foi o amarelo que vocês criou que fez isso comigo.
Aí já juntou gente, já foi atrás dele, aí prendeu ele. Aí ele confessou que ele matou ela porque ele gostava muito dela e não via ela como irmã. E assim terminou o caos. Então, esse foi um dos causos que o pai contava. Agora eu vou contar o caos da menina Julieta, a qual o túmulo dela é no Cemitério da Saudade, aqui na rua Armelindo Matarazzo. É coisa que minha mãe contava, não é da minha época, minha mãe que contava, que a menina Julieta, ela tinha uns 7, 8 anos, e ela, aquele tempo, né, então ela foi na casa do professor dela para comprar ovos, que ele vendia ovos, e a mãe dela mandou ela ir comprar, e ela foi, estava aqui no centro de Sorocaba, a casa. E ela foi lá para buscar o ovo. E aí, a mulher do professor estava viajando, e o qual ele tinha uma menina da idade dela. E a mulher estava lá em São Paulo, a mulher dele, a esposa dele. Aí ele mandou ela entrar. Ele foi e matou ela. Matou ela, enrolou num tapete e jogou numa vala. E foi lá para a casa dele e ninguém ia desconfiar. Só que tinha um senhor bem de idade, e ele foi buscar o cavalo cedo, que aquele tempo era tudo mato ali. E ele criava cavalo, daí ele foi buscar o cavalo. Aí o cavalo vinha na frente dele, do velho, e quando ele viu que o cavalo pulou, aí ele estranhou, ele foi ver o que o cavalo tinha pulado. O cavalo não pisou em cima. Aí ele foi ver e viu, era o corpo da menina enrolado no tapete. Aí ele pegou, foi e chamou a polícia. Aí a polícia veio e falou que era o velho que tinha matado a menina. E tinha enrolado naquele tapete, levou ele preso. Aí, aqui em Sorocaba, aquele tempo, era pequena cidade, nossa, o povo tudo ficou revoltado. E o fórum, antigamente, é ali onde que é o Fórum Velho hoje em dia. É, na Praça Frei Baraúna. Antigamente o Fórum Velho era ali que aconteceu esse fato. Aí então o povo daqui de Sorocaba já nem ia trabalhar mais. E fizeram de tudo para a policial, aquele tempo, né? Fizeram de tudo para o velho confessar que era ele. E ele falava, não fui eu que fiz isso com a menina. Não fui eu que matei a menina. Aí botavam o taquara embaixo da unha dele, torturavam ele para ele confessar. Ele falou, não vou confessar porque eu não fiz isso. Aí o padre Monsenhor João Soares foi naquela escadaria ali do Fórum Velho, porque o povo já não ia trabalhar, tomava conta da praça lá, ninguém queria ir trabalhar, tudo queria ver o resultado e do velho, que o velho ficasse preso. Aí o padre Monsenhor João Soares fez lá o sermão, lá que o padre fala, e falava para o povo, vão trabalhar, voltem para suas casas. E o povo não, queria ver o resultado. Aí o padre começou a falar, leio parte da Bíblia, começou a falar e falou, talvez o assassino da menina pode estar no meio de vocês aí. Aí disso saiu do meio do povo o professor da menina, chegou e beijou a mão do padre. Ali já foi uma confissão. Aí a polícia veio e já prendeu ele. Aí ele já confessou que foi ele que tinha matado a menina Julieta. Aí já prendeu. E ele tinha uma filha da idade dela. E a mulher estava em São Paulo, a esposa dele com a menina. É claro, a mulher não quis mais ele. Aí ele foi preso. Esse é a história, o caos que a minha mãe contava. Hoje em dia, lá no cemitério da Saudade, aqui na Rua Armelindo Matarazzo, tem muita gente que vai pedir oração para ela, pedir ajuda para algum problema. Fica aqui na entrada do Cemitério da Saudade. Esse é o caos. Agora eu vou contar um caos, o qual meu pai contava, e qual numa parte desses caos eu fui testemunha de ver. O meu pai, minha avó contava que meu pai, quando tinha 7 anos, ele foi levar comida na roça para o padrasto dele, ao qual ele tratava de pai. Aí chegando, tinha que atravessar uma água. Aí deu tipo um desmaio, não sei bem direito o que é, um desmaio. Aí ele caiu. Encontraram ele e levaram ele para casa. Ele tinha 7 anos. Quando ele sofreu esse primeiro, eu não sei bem dizer, convulsão, uma coisa assim. Aí levaram ele para casa. Naquele tempo acreditavam em benzimento, essas coisas, né?
Aí minha avó levou, benzeu, chamou, tal, aí ele ficou. Mas só que ele ficou com esse problema de... Falava um ataque, né, que dava nele, que é uma convulsão. E ele ficou muito... aí minha avó contava que nessa época daí, assim que voltou o ataque, tudo, ele começou a agir como que se fosse adulto. Ele não tinha problema na perna e começou a andar com uma bengala. E agir como se fosse adulto. Ele não sabia ler, mas lia o jornal que vinha do patrão lá na fazenda, e que entregava o jornal, então ele pegava o jornal e lia, mas nunca tinha ido para a escola. E comportava, e as pessoas achavam engraçado aquilo. Aí ele foi na casa do fazendeiro, pediu a mão da moça, que era moça, e ele tinha uns 7, 8 anos, para namorar com ela. E todo mundo achava engraçado aquilo, porque ele se comportava como que já fosse adulto. E aí foi um bom tempo desse jeito, aí depois ele voltou a ser normalmente. E ele contava que meu pai, toda a vida, que, né, ele sofria esse ataque. Aí então, ele contava que quando ia dar esse problema, como da primeira vez, ele via um casal brigando. Aí, dando volta, o casal passando na frente dele, para lá e para cá brigando, aí que dava esse tipo de ataque, convulsão, não sei bem direito o que é explicar. Ele ficou desse jeito muitos anos, o qual eu cheguei a ver muitas vezes. Eu já era casada, tudo, tinha meus filhos, e cheguei a ver, dar essa convulsão nele, e ele falava que era um casal que ficava brigando e passavam na frente dele para lá e para cá e ele caía. E ele, então eu falava, aconselhavam ele para ele ir num centro espírita, mas ele não acreditava nisso. Então ele falava, ele ainda ria tudo, e falava, não, eu não acredito nessas coisas. Até que um dia ele contou para uma amiga dele que trabalhou com ele na fábrica, e ela era espírita. Aí ela fez os trabalhos dela, falou, oi Bastião, nunca mais vai dar esse problema em você, porque o casal já fiz eles compreender que ele já não perdesse esse mundo e que deixasse você sossegado para você viver o resto da sua vida sossegado, sem esse problema de dar essas convulsões. E foi que aconteceu, que nunca mais deu e ele morreu depois, faleceu, mas sem esse problema. E durou ainda muitos anos, que ele morreu com 77 anos e não tinha mais esse problema. Esse é o caos. Bom, eu sou Larissa Mercury e esse foi mais um episódio do Quero Que Eu Desenhe com participação especial, mais do que especial, da minha avó, a Vitória. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, sigam o podcast nas redes sociais. Estamos no Instagram, no TikTok, no Spotify, na Amazon Music, enfim, em todas as plataformas possíveis disponíveis. Você encontra esse episódio no formato de áudio, nas plataformas de distribuição de podcast, ou em formato de vídeo, lá no YouTube e também no Spotify. Entendeu? Ou quer que eu desenhe? Eu devia ter pedido pra minha avó falar essa frase. Putz, esqueci. Na próxima eu peço. Valeu, pessoal. Até mais.